Estamos de volta com o Band Cidade para falar que hoje o governador Carlos Moisés e o secretário da Casa Civil do Estado, Heron Giordani, visitaram a Assembleia Legislativa. Na pauta, a derrubada do veto ao projeto de lei que permite a aplicação de recursos estaduais em obras federais aqui no estado. Veja. O encontro contou com a participação de representantes de todas as bancadas da Assembleia Legislativa. Durante o encontro, o governador Carlos Moisés confirmou o retorno do deputado estadual José Milton Schaeffer, do PP, para a liderança do governo. Dois atos importantes aconteceram aqui hoje, que foi a indicação do deputado José Milton Schaeffer para líder do governo, que foi aceito pelo deputado. Já entreguei então o documento ao nosso presidente Mauro de Nadal. E então a liderança do governo junto à Assembleia Legislativa passa a ser exercida a partir de agora, também retoma a liderança do deputado Zé Milton. Além disso, o governador reiterou o pedido para que os deputados estaduais derrubem o veto da então governadora interina Daniela Rainer ao projeto de lei que autorizava o governo do estado a aplicar até 350 milhões de reais em recursos do Caixa Estadual na execução de obras em rodovias federais, como as BRs 470, 280 e 163. O dinheiro dos catarinenses, ele, independente dele ser de um tributo estadual, de um tributo federal, ele é o dinheiro dos catarinenses, que é recolhido, seja para o governo federal, seja para o governo do estado, para os cofres, para os tesouros. E seja investido em rodovias federais, estaduais ou municipais, esse dinheiro beneficia os catarinenses. O usuário da rodovia, mesmo que ela seja federal, é sempre, na sua maioria, o do próprio catarinense. Então, o que nós estamos fazendo aqui é aquilo que a população quer, que a população se importa. Roberto Azevedo aqui no estúdio para falar deste assunto. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. E essa visita do governador e do secretário da Casa Civil, o governador falando forte em relação à derrubada desse veto, né? Muita simbologia em torno disso. A gente já havia antecipado ontem. Mas há muita simbologia nessa visita do governador na Assembleia. Ela foi feita em dois tempos. Primeiro, a parte institucional, onde ele se encontrou com o deputado Mauro de Nadal, do MDB, que é o presidente da Casa. Aliás, um dos avalistas da permanência dele no cargo de governador. Depois, ele teria um encontro com os líderes de bancadas, líderes de partidos, de blocos e de bancadas. Tinha muito mais gente. Tinha 25 deputados no mínimo, o que significa que o quórum qualificado também é apoio para Carlos Moisés da Silva. Além da derrubada do veto, que é importante para o Estado de Santa Catarina, essa questão de injetar dinheiro público do Estado, dinheiro que não vem de financiamento, dinheiro que é de uso do caixa do governo catarinense, para rodovias federais, é importantíssimo. Só quem não tem um raciocínio lógico para não perceber a importância da BR-470, a importância da BR-280 e a importância da BR-163 no transporte da riqueza de Santa Catarina. Então, é justo que esse veto seja derrubado, embora os argumentos da governadora interina e do então procurador-geral do Estado fossem de uma incompatibilidade constitucional com o plano plurianual e o que o governo está propondo. Detalhe importante, nessa conversa com os deputados, houve momentos em que deputados que tradicionalmente são oposição a Carlos Moisés da Silva, até mesmo por discordâncias dentro do próprio PSL, fizeram discursos fortes, positivos, de reaproximação. E mais importante de tudo isso, deu-se o pontapé inicial para a discussão da reforma administrativa e da reforma da Previdência dos servidores. Isso sim é importante para Santa Catarina. Aí será feito o teste. Quem é realmente a favor de Moisés e quem foi a traíra nas imagens. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. 8 pessoas foram presas hoje pela Polícia Civil em Joinville. As prisões foram resultado de uma operação que desmantelou uma organização criminosa com atuação interestadual. As investigações começaram em novembro do ano passado na Divisão de Investigação Criminal de Joinville, a partir de roubos a estabelecimentos comerciais e de veículos. Durante a apuração, a polícia descobriu que uma organização criminosa roubava os veículos e os adulterava em Joinville. Os carros eram levados para Quedas do Iguaçu, no Paraná, onde eram abastecidos com armas e drogas e retornavam para o norte do estado. As prisões foram feitas em Joinville e nas cidades paranaenses de Colombo e Quedas do Iguaçu. Até o momento, 8 pessoas foram presas, armas foram apreendidas, drogas foram apreendidas, veículos e telefones celulares.
Ao longo das investigações, a polícia apreendeu 1 tonelada de maconha, 1 quilo de cocaína, 200 comprimidos de êxtase e 11 armas de fogo. Foram recuperados ainda 2 carros roubados em São Paulo e no Rio de Janeiro. Agora a gente fala da chacina de Saudades no oeste do estado. A Polícia Civil interrogou o assassino dos 3 bebês e das 2 professoras em um crime que chocou Santa Catarina e o Brasil. De acordo com a Polícia Civil, o interrogatório de Fabiano Kippermay, de 18 anos, durou cerca de 1 hora. O autor do ataque dispensou a presença de um advogado e respondeu aos questionamentos da polícia de forma espontânea. A polícia só vai revelar os detalhes do depoimento após o fim do inquérito. Antes, os delegados querem confrontar as informações prestadas pelo jovem com o material extraído dos equipamentos apreendidos na casa dele. O inquérito que apura a chacina deve ser concluído até o fim da semana. Hoje, o Hospital Regional do Oeste divulgou um boletim com o estado de saúde do autor do ataque. Ele apresentou evolução clínica e cirúrgica e pode receber alta ainda nesta semana. Receber alta para ir diretamente para a cadeia, já que tem prisão preventiva decretada. Em Balneário Camboriú, litoral norte do estado, um homem tentou atropelar a ex-companheira. Ele invadiu um salão de beleza com o carro. A tentativa de feminicídio foi registrada na tarde desta terça-feira na Avenida Palestina, região central de Balneário Camboriú. Testemunhas relataram que o homem que dirigia o carro invadiu o salão de beleza com o automóvel. As imagens mostram o autor sendo preso pela polícia militar. De acordo com a PM, o suspeito de 32 anos de idade tentou atropelar a ex-companheira que trabalhava no local. A mulher tinha uma medida protetiva contra o homem. O autor da tentativa de homicídio foi levado para a delegacia. Que absurdo, hein? O IBGE divulgou a Pesquisa Nacional de Saúde 2019, que abordou uma série de temas ligados à violência. Apesar de ter uma boa colocação no ranking entre os estados brasileiros, os números de Santa Catarina não são dos melhores, não. Veja na reportagem. A pesquisa dividiu-se em 5 módulos: violências, acidentes, doenças transmissíveis, atividade sexual, características do trabalho e apoio social. Segundo dados divulgados, Santa Catarina teve o segundo menor índice de violência psicológica, física e sexual do país, 13,3%, ocorridas no ambiente doméstico, de trabalho, na rua ou na internet. Apesar da boa colocação, são indicadores que em números absolutos representam 752 mil catarinenses que já sofreram violência no estado. As mulheres foram as que tiveram índice mais alto, 14,2% delas reportaram ter sofrido algum tipo de violência. Nós só podemos mudar essa realidade da prática de alguns crimes, como violência física, violência sexual, violência psicológica, mudando o caráter e a formação da personalidade dessas pessoas, através da discussão nas escolas, da discussão na família, da análise de casos, mudanças de comportamento que são possíveis através de uma ação conjunta de toda a sociedade. Esta violência também é maior nos grupos entre jovens de 18 a 29 anos, 19,9%, e menor no grupo de pessoas com 60 anos ou mais, 8,7%. Em relação à raça, segundo a pesquisa, os pardos foram os que tiveram o maior número de violência aqui no estado, 18%, seguido pelos brancos, 12,5%, e pelos pretos, 12%. Entre as capitais, Florianópolis teve a segunda menor proporção de violência em geral, 12,4%. Quando a gente focaliza Florianópolis, nós também temos o segundo menor percentual entre as capitais do país, e da mesma forma que acontece no estado, as mulheres, os jovens e os pardos são os mais atingidos pela violência. A infecção por doenças sexualmente transmissíveis foi um destaque negativo do sul do país, que empatou com o norte como pior quesito. Na utilização de preservativos em todas as relações sexuais, Santa Catarina ficou apenas em 16º lugar em todo o país. Em relação ao trânsito, Santa Catarina se destaca sendo o 3º do país a utilizar o cinto de segurança no banco dianteiro, 7º para o uso do cinto no banco de trás dos veículos e para o uso sempre do capacete ao dirigir motocicletas, em 6º no ranking nacional. A frente fria se afasta do estado no decorrer desta quarta-feira e dá espaço a uma massa de ar frio e seco. Veja os detalhes agora na previsão do tempo.
O dia vai ter céu encoberto com chuva em Santa Catarina, que pode ser moderada a forte em alguns momentos na madrugada e pela manhã. Ao longo do dia, o tempo melhora a partir do oeste e sul do estado e também na Grande Florianópolis. As temperaturas entram em declínio acentuado, com as mínimas sendo registradas à noite. Na capital, mínima de 13 e máxima de 16 graus. Em Joinville, variação entre 16 e 19. Em São Joaquim, 2 graus de mínima e 14 de máxima. E em Chapecó, mínima de 7 e máxima de 17 graus. Depois do intervalo, exportações catarinenses registram crescimento em abril, mas balança comercial fecha em déficit. E veja também, nossos repórteres mostram as razões que levaram Florianópolis a ter a cesta básica mais cara do país. Já voltamos.